Pois é. Mais um ano em que o Sr. Warren Buffett, o maior investidor do mundo, nos presenteia com a sua carta anual aos investidores, que está sempre repleta de aprendizagens. E é sobre essas aprendizagens que vamos falar neste vídeo. Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Por isso, já desde pelo menos 1965 que Warren Buffett escreve estas cartas aos seus acionistas na Berkshire Hathaway, e este ano não foi diferente. O senhor tem 90 anos, mas continua a presentear-nos com estas ideias, a transmitir ideias a partir da sua carta anual aos investidores da Berkshire, que estão sempre recheadas de ensinamentos, de autênticas pérolas de investimento que nós, se soubermos ler, principalmente nas entrelinhas, muitas vezes temos aqui autênticas pérolas de investimento, ok? Por isso, quero-te apresentar alguns pontos que eu retirei daqui da análise desta carta e que espero que te adicionem também à tua aprendizagem, que te adicionem muito à tua filosofia de investimento. Organizei aqui isto em 7 pontos essenciais. A carta não está organizada por esses pontos, mas eu penso que é a melhor forma de organizar este conteúdo, ok? Por isso vamos lá ver quais são estes 7 pontos da carta anual de 2020 da Berkshire Hathaway aos seus acionistas. Em primeiro lugar, falar do desempenho absolutamente extraordinário de um investimento feito na Berkshire Hathaway. Desde que Warren Buffett comprou esta antiga fábrica de têxtil, esta antiga empresa de têxtil, e que a transformou num conglomerado em que vai investindo em vários negócios, e já vamos falar mais tarde sobre este tema dos conglomerados e dos investimentos, mas desde que Warren Buffett o fez em 1965 e até 2020, a rentabilidade anual da empresa é de 20% ao ano. Ok? 20% ao ano em 55 anos de investimento. Isto é bem superior bem superior à performance do SP500, do índice SP500, que rentabilizou ainda assim 10,2% ao ano no mesmo período. Já de si, não é nada mau, como tu vês, ter 10% ao ano ao longo de 5 décadas é mesmo muito bom, mas 20% é um bocadinho melhor, ok? É tanto um bocadinho melhor que se tivesse investido 1000 euros em 1965 nesta empresa, isso queria dizer que hoje em dia tinhas mais de 28 milhões de euros na tua conta, ok? 1000 euros em 1965, 28 milhões hoje em dia. Já no SP500, esses mesmos 1000 euros teriam-se transformado em 252 mil euros. Já de si não é mau, mas eu acho que preferia trazer os 28 milhões do que os 250 mil. Por isso, daqui a importância de realmente tentarmos maximizar a rentabilidade anual, e um investimento na Berkshire Hathaway, onde temos o Warren Buffett e o Charlie Munger, e agora já uma série de outros gestores que são extremamente capazes, realmente conseguiram fazer aqui fortunas para os seus acionistas. Em segundo lugar, quero-te falar aqui sobre alguns erros que foram sendo cometidos pela Berkshire Hathaway, principalmente pelo Warren Buffett, e que foram comentados nesta carta. Em primeiro lugar, Warren Buffett admitiu que não fez nenhuma compra relevante em 2020, algo que muitos investidores e também analistas e comentadores da área do investimento tinham vindo a criticar ao longo de 2020, que Warren Buffett não aproveitou o crash de março que vimos ali, quando o índice SP500 perde 35% em 3 semanas, e o Warren Buffett não reagiu rapidamente e por isso não aproveitou alguns saltos que possam ter sido criados nessa altura. E por isso ele admitiu este erro e viu mesmo que isso teve uma resposta na parte dos lucros operacionais da Berkshire,
que caíram 9% face a 2019, ok? Por isso, aqui alguma desilusão também estampada no próprio chefe executivo da Berkshire, o Sr. Warren Buffett. E depois também falou aqui que os lucros operacionais continuam a ser a métrica mais importante para ele, e daí esta componente dos 9%, a queda de 9% nos lucros operacionais, para ele ter sido algo relevante, ok? E também falou no erro potencial que cometeu quando comprou a Precision Castparts. A Precision Castparts, em 2016, quando Warren Buffett comprou esta empresa por 11 bilhões de dólares, diz que antecipava um crescimento dos lucros muito superior àquilo que se tem vindo a verificar, que se calhar foi otimista demais e que a rentabilidade sobre esse investimento não está a ser tão alta quanto ele esperava, e por isso ele considera este um erro grande, que não foi o único até hoje que cometeu, mas que até foi um erro considerável. Agora, estranhamente, não vi nenhum comentário à venda das companhias aéreas no ano passado e ao erro que isso poderá ter sido. Tanto a venda como a compra. Uma ou outra, Warren Buffett eu acho que poderia ter discutido essa temática aqui na carta, fê-lo no encontro anual do ano passado, e também analisei aqui anteriormente a conferência anual de 2020, e Warren Buffett falou sobre esse erro do investimento nas companhias aéreas, mas eu estava à espera de ver aqui um comentário adicional nas cartas, e não foi o que aconteceu. Em terceiro lugar, quero-te falar sobre os conglomerados e joias da coroa. E o que é isto, conglomerados e joias da coroa? Em primeiro lugar, efetivamente, a Berkshire Hathaway é um conglomerado de negócios das mais diversas áreas, dos mais diversos setores, das mais diversas indústrias, mas Warren Buffett diz que vai um bocadinho mais além do que a definição clássica de conglomerado, que não é como um típico conglomerado que compra outros negócios, muitas vezes que estão a enfrentar dificuldades, só para retirar de cena a administração atual, colocar uma administração nova, dar uma volta completa ao negócio e depois dali ir buscar lucros. Aqui Warren e Charlie Munger tentaram sempre ao longo dos anos adquirir parcial ou totalmente empresas que realmente tinham gestores capazes, gestores de excelência que iriam fazer prosperar o seu negócio, e simplesmente a Berkshire gostava de alocar dinheiro a essas empresas. Às vezes comprava-as totalmente, como aconteceu por exemplo com a See's Candy, outras vezes só detém uma parcela dessa empresa, como detém por exemplo hoje em dia 5% sobre a Apple, que aliás também vamos falar mais à frente uns pormenores interessantes sobre este investimento. Mas por isso, este é um conglomerado realmente um pouco diferente de outros conglomerados que existem por esse mundo fora. De qualquer das formas, a parte mais interessante foi isto das joias da coroa, e o Warren fala aqui sobre o facto de a Berkshire Hathaway ter 4 investimentos principais. Apesar de ter participações em dezenas de empresas, a Berkshire é essencialmente esses 4 negócios, pelo menos nas palavras do Warren Buffett nesta carta. E em primeiro lugar temos a primeira joia da coroa, que é precisamente o seu setor de seguradora. A seguradora é um negócio absolutamente extraordinário para a Berkshire Hathaway. Aliás, eu sou da opinião que seguradoras são dos melhores negócios que há, porque é sempre a entrar dinheiro, todos os meses é sempre a entrar dinheiro, e raras vezes sai dinheiro para os segurados. E quando tem que sair dinheiro para os segurados, nós já sabemos o filme que é para alguma seguradora ativar esses prémios de seguros, não é? Por isso, já todos conhecemos, já todos tivemos algum problema com uma seguradora que na hora que precisávamos realmente daquele dinheiro, eles cortaram-se, não é? Por isso, já sabemos que como seguradores são excelentes negócios, e o da Berkshire Hathaway ainda é melhor. E é melhor porquê? Porque enquanto que outras seguradoras são obrigadas por lei a investir o seu dinheiro em ativos tidos como mais seguros, como as obrigações estatais, as obrigações de Estado,
aqui a Berkshire Hathaway, como funciona como um conglomerado e tem regras diferentes, acaba por poder investir noutros ativos financeiros que rentabilizam muito mais o dinheiro das pessoas. Por isso, a Berkshire Hathaway consegue investir em ações, enquanto que a maioria das seguradoras consegue apenas investir em obrigações. E isto faz mesmo uma diferença muito, muito grande. Aliás, neste campo das obrigações, o Warren adicionou ainda aqui uns comentários de que a rentabilidade sobre as obrigações de longo prazo norte-americanas caíram 94% desde 1981, ok? No espaço de 40 anos, 94% de queda naquilo que seria a rentabilidade destas obrigações. Lá atrás chegaram a render mais de 15% e mesmo aqui na Europa e mesmo em Portugal nós tivemos no passado obrigações do Estado a render mesmo muito, acima de 15% também. Hoje em dia a situação é bem diferente e o Warren Buffett voltou a alertar aqui que é um péssimo sítio para estar. As obrigações não estão a render rigorosamente nada, as obrigações estão a fazer com que nós, investidores, estejamos a perder dinheiro. Aliás, para quem investe em obrigações de Estado alemãs ou do Japão, estão mesmo a perder dinheiro. Nós estamos neste momento a pagar pelo privilégio de emprestar dinheiro a estes Estados. Há 10 anos, ok? Temos o nosso dinheiro empatado 10 anos e 10 anos depois vamos buscar menos dinheiro do que o que tínhamos hoje. Por isso, boa sorte nesse teu investimento se o fizeres. Aliás, já alertei anteriormente aqui na mensagem que os bancos centrais estão a lançar para todo o mundo, nós temos mesmo de procurar ativos que valorizem o nosso dinheiro. Deixa de ter dinheiro na poupança, deixa de ter dinheiro em obrigações de Estado que não estão a render nada, está 0% níqueles, batatolas, ok? E que muitas vezes comissões fora, taxas fora, comissões, taxinhas, taxões, tu ficas com menos dinheiro do que aquele que puseste inicialmente. Por isso, cuidado com isso. A segunda grande joia da coroa da Berkshire é a BNSF Railway, por isso uma rede enorme de ferrovias espalhadas por quase todos os Estados Unidos. É mesmo gigante. São a segunda maior empresa de ferrovia dos Estados Unidos e, pelo menos em termos de quilometragem de linhas e de número de locomotivas, transporte de bens entre os vários estados, etc. São mesmo uma grande potência nos Estados Unidos e esta é a segunda coroa do grupo da Berkshire Hathaway, que aliás adquiriu a totalidade das ações desta empresa em 2009, quando da crise financeira. Por isso, Warren Buffett até lá já tinha alguma posição, menos de 1/3 da empresa. Em 2009 aproveitou os saltos e comprou a totalidade da empresa. É uma empresa que é muito intensa do ponto de vista de ativos, não consegue gerar tanto dinheiro com os ativos que tem, porque tem que reinvestir muito do seu dinheiro naqueles ativos que depreciam rápido também, mas para todos os efeitos tem sido uma das joias da coroa da Berkshire Hathaway. Depois, em terceiro lugar, Warren Buffett considera como terceira joia da coroa a sua posição de 5,4% na Apple, que já tem crescido bastante, tem valorizado tremendamente nos últimos 2, 3 anos e que agora é mesmo a terceira joia da coroa. Já falaremos mais à frente um bocadinho mais sobre esta questão da Apple e como tem vindo a aumentar de valor. Mas antes queria-te falar sobre a quarta joia da coroa, que é a Berkshire Hathaway Energy, que é uma empresa ligada aqui aos serviços de utilidade pública, as utilities em inglês, ligada sobretudo ao setor energético. É uma posição de 91% que a empresa detém sobre esta Berkshire Energy e que valorizou tremendamente nos últimos 21 anos. Teve um crescimento de 27 vezes, ok? Eles investiram há 21 anos atrás 122 milhões de dólares, hoje em dia vale mais de 3 bilhões de dólares, um crescimento de 27 vezes. Por isso, já está a ver aqui também a importância do investimento a longo prazo verdadeiro, ok? Não é dizer que vamos investir ao longo de 40 anos e depois estamos todos os dias a comprar e a vender ações. É comprar hoje ações e detê-las para um muito longo prazo
e realmente garanto que se o fizeres podes ter aqui autênticas valorizações na tua carteira de mais de 20 vezes, o que é extraordinário. Por isso, o nosso quarto ponto, vamos falar sobre a recompra de ações da própria empresa, da Berkshire Hathaway, e aqui o Warren Buffett mostrou que ao longo de 2020 recomprou mais de 20 bilhões de dólares em ações próprias. Por isso, é considerável mesmo, é talvez das maiores fatias, se não a maior fatia de sempre de recompra de ações da Berkshire Hathaway, e Warren Buffett adicionou aqui alguns comentários importantes. Em primeiro lugar, isto significa que o valor intrínseco das ações da Berkshire Hathaway subiram. Subiram porque os acionistas que tinham ações na Berkshire Hathaway viram a sua posição aumentar 5,2% na companhia sem gastarem um único cêntimo. Ou seja, quando tu tens ações de uma companhia e ela recompra ações próprias, a tua posição aumenta na empresa. E por isso aqui no caso da Berkshire Hathaway, os investidores de longo prazo na empresa viram em 2020 a sua posição ser aumentada 5,2% e por isso o valor da empresa também tem vindo a aumentar desta forma. Aliás, também adicionou aqui mais 2 comentários nesta questão da recompra de ações. Um é que quem tinha investimentos na Berkshire Hathaway viu a sua posição investida indiretamente na Apple subir 10% de 2016 para 2020. Porquê? Porque como a Apple recomprou ações próprias, tem vindo a recomprar muitas ações próprias, aumentou a posição da Berkshire Hathaway na Apple indiretamente, sem eles gastarem mais um cêntimo. E como a Berkshire Hathaway comprou as ações da Apple pela primeira vez em 2016, os investidores de longo prazo na Berkshire Hathaway viram a sua posição na Apple subir 10%. Por isso, já está a perceber a importância da recompra de ações. Mas aqui um outro comentário muito importante é que a recompra de ações deve ser feita a bom preço. E Warren Buffett criticou aqui muitos executivos que, sem dar nomes, ok, não deu nome absolutamente nenhum, mas acabou por criticar de uma forma geral aqueles executivos que recompram ações próprias das empresas independentemente do seu valor, ou que pior, ainda o fazem quando os preços estão bem esticados, quando os preços estão bastante altos. E por outro lado, quando os preços estão mais deprimidos, quando os preços das ações caíram e a oportunidade é maior, esses executivos acabam por não comprar ações próprias. Por isso, tu podes ver nesta imagem aqui como, por exemplo, em 2009, que foi uma altura de crise, que foi uma altura em que as ações estavam muito deprimidas, foi a melhor altura para recomprar ações próprias e a maioria das empresas do SP500 não comprou ações próprias, simplesmente. E quando é que eles compraram mais ações? Quando os mercados estão otimistas, quando as pessoas estão exuberantes. Precisamente o contrário daquilo que deveria ser feito no longo termo. Por isso, muito cuidado também quando é que as empresas onde nós estamos a investir o nosso dinheiro, elas estão a recomprar ações próprias. Em quinto lugar, Warren Buffett falou aqui sobre negócios e como realmente são o motor de uma economia, seja local, nacional, global, seja o que for, os negócios são o verdadeiro motor da economia, são aquilo que faz verdadeiramente avançar as sociedades. E por isso, Warren Buffett deu aqui vários exemplos de empreendedores que, um pouco por toda a América, ajudaram o país a crescer, porque desenvolveram ideias absolutamente fantásticas, desenvolveram produtos e serviços que trouxeram impacto real na vida das pessoas, que melhoraram a vida de milhões de pessoas e com isso os negócios cresceram e a fortuna desses empreendedores também cresceu paralelamente a isso. Por isso, o verdadeiro motor para criar riqueza é criar negócios, é empreender. E foram aqui dados vários exemplos, inclusive até de imigrantes que tinham imigrado para os Estados Unidos, que não sabiam falar uma ponta de inglês e que ainda assim criaram negócios absolutamente extraordinários e que valorizaram muito a sua riqueza a longo prazo. Por isso, se estás com o mesmo interesse em aumentar a tua riqueza,
deves procurar constituir um negócio e tenho a certeza absoluta que tens aí uma ideia que deve vingar no mercado. Por isso, mesmo quando às vezes achamos que não temos boas ideias, está aqui algo escondido e que nós podemos realmente ajudar outras tantas pessoas a melhorar o seu dia a dia e assim a fazer crescer a nossa fortuna. E aliás, aqui Warren Buffett ainda deixou mais uma nota que para mim foi uma crítica a certos hedge funds, a certos fundos de investimento que muitas vezes estão a operar não no melhor interesse dos seus investidores, mas sim no seu próprio interesse. E Warren Buffett deixou aqui novamente a sua já célebre frase de Never bet against America, por isso nunca apostes contra a América, e para mim esta é uma crítica a esses hedge funds que muitas vezes estão aqui a apostar na queda de ações de algumas empresas, que estão a fazer o chamado short selling e para mim isso dá para ganhar dinheiro, sem dúvida, que conseguem ganhar algum dinheiro com isso, mas não está a adicionar valor nenhum à economia, seja americana, seja portuguesa, seja a economia que for. Fazer short selling às ações não está propriamente a adicionar valor nenhum à economia local. Para além disso, os ganhos são muito limitados, mesmo o máximo que se pode ganhar é aí uns 100% e as perdas são teoricamente ilimitadas. Por isso, é preciso ter cuidado com isso do short selling e eu acho que esta foi assim uma espadada em alguns hedge funds que ganham rios de dinheiro com o dinheiro dos seus investidores e que acabam por não ter grandes interesses alinhados com os acionistas. Em sexto lugar, falar-te aqui de uma carreira de investimento de Warren Buffett. Warren Buffett, já desde 1952, que tinha vindo a formar aqui algumas partnerships, algumas parcerias de investimento e o mundo dos investimentos a sério começou nessa altura. Em 1962, Warren Buffett já tinha 12 partnerships, que acabou por uni-las todas numa só, que era a Buffett Partnership, e assim conseguir gerir melhor os investimentos do dinheiro dos seus investidores. E aqui uma nota muito interessante que é Warren Buffett, nestes anos que tinha as partnerships, nunca teve um salário e nunca se regeu por comissões. Ao contrário do que acontece em Wall Street e em muitos fundos de investimento cujos gestores, os gestores máximos desses fundos, ganham rios de dinheiro em comissões, em taxas, taxinhas e taxões e muitas vezes acabam por ter uma performance pior do que os índices de referência. Aqui Warren Buffett, quando teve as partnerships, não ganhava essas comissões e distribuía primeiro os lucros pelos seus investidores no fundo e só depois é que retirava algum dinheiro se, e esta é uma condicional, se o fundo tivesse tido uma performance superior a 6% naquele ano. Claro que isto aconteceu quase todos os anos e por isso Warren Buffett conseguiu trazer para casa sempre muito dinheiro a partir das suas partnerships, mas aqui só para também nas entrelinhas eu li aqui uma crítica a muitos hedge funds e muitos gestores de fundos que ganham rios de dinheiro, alguns ganham bilhões todos os anos, têm salários mesmo ultra chorutos, não é só chorutos, é ultra chorutos, bilhões de dólares por ano para depois terem performances medíocres, por isso desempenham um mau serviço aos seus investidores. E neste campo de investimentos, Warren Buffett falou ainda dos ETFs, que os ETFs, por imposições legais, acabam por ter de comprar uma empresa independentemente do seu valor. Simplesmente as empresas, como vão crescendo na sua capitalização bolsista, chega a uma altura em que os ETFs são obrigados a deter posições naquelas empresas e por isso compram aquelas empresas independentemente do seu valor intrínseco, independentemente se estão sobreavaliadas ou subavaliadas. E nós vimos, por exemplo, em 2020 a Tesla a ser adicionada ao SP500 simplesmente pela sua capitalização bolsista. E aqui agora não estou a dizer se está sobreavaliada ou não, isso fica para outra altura, outro tópico, mas a questão aqui que te quero passar é que os ETFs
compram tudo independentemente do seu valor. Compram tudo por imposição legal e simplesmente porque o tamanho da empresa é já considerável e tem que entrar naquele índice, ok? Por isso, cuidado aqui também, às vezes, a pensarmos que com os ETFs vamos sempre rentabilizar o nosso capital e, por vezes, eles estão a comprar ações muito sobreavaliadas e podemos esperar períodos de menores rentabilidades. Aliás, já falei isso em mais pormenor num outro vídeo que depois podes ver mais à frente. E neste campo avisou ainda que são ativos verdadeiros como quintas, casas ou imobiliário e negócios aquilo que gera verdadeira riqueza a longo prazo. Tudo o que os investidores precisam é de estar no longo prazo, ter esses investimentos por muitos anos, ter calma, ter uma boa diversificação e operar pouco, ok? Operar pouco e não se deixar levar pelas taxas. E este ponto é super importante e o Warren Buffett deixou aqui uma ideia que para mim é imperativa em investimento. As tuas despesas são os lucros do Wall Street. Eu vou repetir. As tuas despesas são o lucro do Wall Street. Eu vou repetir só mais uma vez. As tuas despesas são o lucro do Wall Street. E porquê que o Warren Buffett disse isto e porquê que eu também concordo a 200% com esta ideia? É que aquelas pessoas que operam muito, que estão sempre a comprar e vender ações numa base semanal, numa base mensal, o que for, estão sempre a operar, estão sempre a pagar comissões, estão sempre a pagar taxas de transação. Por um lado, acabam por ver diminuída a sua rentabilidade, porque quando tu tens uma ação que sobe 400% em 10 anos, por exemplo, subiu 400% em 10 anos, e tu compraste numa altura e vendeste depois com 30% de lucro, e vais comprar mais tarde, e vendes mais tarde outra vez, e obtens ali mais 70% de lucro, e somado deu-te 100%, ok? Quando podias ter aguentado e somado 400%, se calhar adicionando os dividendos ainda terias mais. Por isso, foco no longo prazo e quando investes numa empresa tens que ser capaz de assegurar por muitos anos. Faz a análise correta antes de sequer colocar lá um cêntimo, mas é importante que segures o teu investimento para o longo prazo. E numa altura como em pleno 2020, 2021, em que se vê que o longo prazo para muitos investidores está a ser de apenas meia dúzia de meses, é uma nota muito importante que Warren Buffett deixa aqui, que é quanto mais transacionares, quanto mais operares no mercado, quanto mais comprares e venderes, mais taxas vais pagar, mais vais alimentar Wall Street. Eu acho que tu não queres isso. Ok, em sétimo ponto, deixar-te aqui algumas curiosidades adicionais. Em primeiro lugar, Warren Buffett diz ter ficado surpreendido por ter visto que a Berkshire é agora a empresa que detém mais ativos nos Estados Unidos, em termos de equipamentos, por isso infraestruturas e terrenos, etc. São mais de 150 bilhões de dólares contra os 127 bilhões de dólares da AT&T, que é a segunda empresa então que nos Estados Unidos detém mais destas plantas, infraestruturas, equipamentos, etc. Por isso, Warren Buffett diz ter ficado surpreendido com a quantidade de ativos que eles detinham. E depois, em segundo lugar, aqui há algumas curiosidades face àquilo que vai ser o encontro anual da Berkshire Hathaway para deste ano, 2021. Vai contar com a presença de Charlie Munger e isto para mim é muito boa notícia porque eu adoro o humor super afinado do Charlie Munger, tem um humor muito particular e o ano passado na conferência anual senti falta deste super investidor de 97 anos de idade, ok? E por isso este ano vamos ter estes dois mega investidores, Warren Buffett com 90 anos de idade, Charlie Munger com 97 anos de idade, vão se juntar em Los Angeles para nos transmitir pela internet esta conferência anual. E por isso também vão se juntar o Ajit e o Greg, dois investidores que devem suceder a Warren e Charlie daqui a uns anos aqui nas operações da Berkshire Hathaway.
vamos ouvir os 4 a responder a muitas perguntas durante quase 4 horas de conferência anual. E por isso, já sabes, podes contar com o meu resumo dessa conferência, se e só se deixares aqui um comentário favorável a esta carta anual. Por isso, eu quero saber o que é que, desta carta anual, destes 7 pontos que te falei, quais foram para ti os mais importantes, qual foi para ti a maior aprendizagem, ok? Quero ver esses comentários a aparecer aqui em baixo, só assim é que eu faço um resumo da conferência anual e garanto que dá muito trabalho traduzir mais de 4 horas de entrevista e apanhar e compilar os principais pontos desta conferência anual. Por isso, fica à espera dos teus comentários e agradeço-te desde já por ter estado desse lado, agradeço-te por ter chegado aqui, ok? Não é fácil chegar a este ponto do vídeo, por isso parabéns também para ti e vemo-nos então na conferência anual da Berkshire Hathaway. Saudações lucrativas, tchau, tchau.